Nesta sala evoca-se um dos períodos mais conturbados da história de Portugal. O período da Guerra Peninsular, as chamadas invasões francesas. Tem um antecedente nas campanhas do Roussillon. O exército português do Conde de Lippe tinha sido praticamente desmembrado pela política da viradeira. Esqueceram-se os políticos portugueses da altura que um exército leva a destruir o tempo de uma batalha perdida ou da assinatura de um decreto. Esqueceram-se também que não é neutral quem quer, é neutral quem pode. Portugal, senhor de um império ultramarino, não podia ser neutral na luta entre a potência continental e a potência marítima. A França e a Inglaterra, de quem Portugal era um aliado ancestral. Os políticos portugueses estavam divididos em diferentes obediências maçónicas. A instabilidade imperava num reinado de Dona Maria I, que enlouqueceu quando sobe ao poder como príncipe regente Dom João, o futuro Dom João VI. Portugal vê-se metido nas campanhas do Roussillon, é posto de lado na assinatura da paz entre a França e a Espanha e, mais ainda, posto de lado quando, pelo Tratado de Santo Ildefonso, Espanha e França fazem uma aliança e exigem a Portugal pagamento de impostos de guerra. Portugal não tem dinheiro. Portugal está praticamente falido. O pouco que tem vai gastando para pagar esses impostos pelo inimigo de ontem, pelo aliado de ontem, inimigo de hoje. Reparem bem, Portugal está numa situação desesperada. Ora, vem o ultimátum posto pela França através da Espanha de nós abandonarmos a aliança inglesa para nos juntarmos à potência continental, a França. Portugal não aceita, é invadido pela Espanha. Dá-se a Guerra das Laranjas, 1801. Portugal perde a Praça de Olivença. Portugal perde a Guerra das Laranjas, por assim dizer, e é obrigado a um pagamento, uma indemnização de guerra ainda maior. Portugal não tem exército. Portugal está destruído militarmente. E esta destruição militar de Portugal, a tentativa desesperada de manutenção da neutralidade, retrata-se agora no posicionamento português face ao bloqueio continental. Portugal é obrigado, pelo bloqueio continental, a fechar os portos à Inglaterra e a internar os súbditos britânicos. Não o faz. Decide Portugal apoiar a Inglaterra contra a França. Pelo Tratado de Fontainebleau, Portugal é dividido em três. A Lusitânia Setentrional para a Rainha da Etrúria. O Algarve e o Alentejo para Manuel Godoy, o todo-poderoso primeiro-ministro de Carlos IV de Espanha. E a fachada central de Portugal com o Porto de Lisboa para a França e depois se veria o que se havia de fazer a essa parte central de Portugal. Portugal mantém-se fiel à aliança inglesa. É invadido pela França, pelo exército de Andoche Junot, em 1807, nos finais de 1807. E nesses finais de 1807, a família real, o governo e 15 mil pessoas, toda a corte, embarcam na esquadra, salva-se a esquadra, que era um dos objetivos da invasão francesa, e vai para o Brasil, escoltada pela esquadra inglesa. A primeira invasão vai trucidar Portugal. Aprendem os portugueses, então, esta verdade. Quando se quer acabar com um país, há três coisas que se fazem. Retirar a moeda, apagar a memória histórica e desmantelar as Forças Armadas. E a França fez-nos isso com Junot. Procuraram uma Constituição para Portugal. Procuraram que Portugal tivesse um rei que fosse de preferência Junot. Abolia-se a dinastia de Bragança. No Brasil, a dinastia de Bragança fazia o Reino Unido de Portugal e do Brasil. Para ter o apoio britânico, abria os portos brasileiros ao comércio inglês. A primeira invasão trucidava Portugal. Os roubos, as violações de toda a espécie, as humilhações de toda a espécie. Levanta-se a Espanha no 2 de maio de 1808. Ganham os espanhóis a Batalha de Bailén, levanta-se Portugal. Revolta-se no norte com Maris.
revolta-se no Alentejo com Francisco de Paula Leite, revolta-se no Algarve com o Marquês de Olhão. Portugal está em revolta. Portugal vai passar à guerrilha. Inicialmente não tem exército. Junot agarrou naquilo que restava do exército português e mandou para a França como legião portuguesa comandada pelo Marquês da Lorna, que aliás se vai cobrir de glória na campanha da Áustria, na campanha da Rússia. Revoltado Portugal, vem a Inglaterra desembarcar aqui, na Praia de Lavos, ao pé da Figueira da Foz, depois do Batalhão Académico de Coimbra, de António Zagalo, ter tomado o Forte de Santa Catarina. É nesta altura que Portugal vai apresentar a sua primeira força, o que resta dessa primeira força, com Bernardino Freire de Andrade, que vai ao encontro do comandante inglês, Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington. E, com 1.200 portugueses comandados pelo Coronel Trant, forma um embrião daquilo que um dia seria o exército anglo-luso. E este embrião está nas duas batalhas que se travam durante esta primeira invasão, a Batalha da Roliça e a Batalha do Vimeiro. Os franceses são obrigados a assinar a Convenção de Sintra. E abandonam Portugal na esquadra inglesa com tudo aquilo que roubaram, com todo o produto dos saques. Uma vergonha. Uma vergonha essa Convenção de Sintra. E lá fica Portugal, desamparado, a família real no Brasil, uma junta governativa, agora do lado inglês, a mesma junta governativa que um dia tinha sido do lado francês. Onde se destaca Dom Miguel Pereira Forjás, que vai ser o homem que vai renascer as Forças Armadas Portuguesas. Invade Portugal agora o Marechal Soult. Procura invadi-lo pelo Minho, não consegue essa invasão, vai invadi-lo por trás dos montes, direito a Chaves. Portugal não tem exército. Portugal tem a guerrilha. E essa guerrilha, na segunda invasão francesa, o dobro dos sinos, os incêndios, as emboscadas, a verdadeira loucura que foi do povo em armas contra o invasor francês. Gloriosa essa segunda invasão, sob o ponto de vista patriótico, completamente ineficaz, sob o ponto de vista militar. Cai o Porto, desastre da Ponte das Barcas. E lá, em Tomar, ao pé de Abrantes, no centro de Portugal, Beresford começa a reorganizar aquilo que um dia seria o exército português. Wellesley volta para Portugal, vai comandar o exército, caminha ao exército para o norte. O Porto cai em poder dos aliados. Soult tem que retirar pela Serra de Montalegre, numa das retiradas mais brilhantes da história militar. Depois, 60.000 homens comandados por André Macena invadem Portugal pela terceira vez. Vêm em 3 corpos de exército: Reynier, Ney, Junot e a cavalaria de Montebruno. Aí vem o exército francês, estalando campos, destruindo Portugal. Estratégia de Wellington. Então, Visconde de Wellington, depois da Batalha de Talavera, a estratégia de Wellington é brilhante. É fácil fazer esta estratégia na casa do parceiro. Difícil é fazer na sua própria casa. Terra queimada. Abandonar o país, destruir o país no caminho dos franceses, tornar-lhe a vida completamente impossível com guerrilhas à retaguarda e levantar a obra formidável das linhas de Torres Vedras para defender na Península de Lisboa a possibilidade de retirada do exército inglês. Trava-se a Batalha do Bussaco, porque os franceses vêm pela margem direita do Mondego, o pior eixo de Portugal. A Batalha do Bussaco é uma batalha inconclusiva, porque é uma vitória portuguesa, não há dúvida nenhuma. É uma vitória anglo-lusa, não há dúvida nenhuma. É o batismo de fogo do exército anglo-luso. Mas tem que retirar quando é torneado pelos franceses. E retira para as linhas de Torres. Os franceses destroem tudo. Os ingleses também não lhes ficaram atrás. Também não lhes ficaram atrás. No caminho para Lisboa, 500 mil de portugueses reúnem-se atrás das linhas de Torres. As linhas de Torres são defendidas pelo exército. O exército nascido em 1806. O exército nascido, afinal de contas, de tantos papéis, tantos estudos,
Mas os papéis e os estudos não combatem. E foi necessário que passassem 2 invasões para que este exército começasse a nascer. 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, os regimentos e os batalhões de caçadores, a artilharia, 4 regimentos de artilharia. Mas, além disto, com base nas ordenanças e nas milícias, a nação em armas, Portugal levanta um exército de segunda linha pago por ele, que é quem vai defender as linhas de Torres Vedras. Chocam os franceses com as linhas de Torres. Não as conseguem passar. Retiram. Na retirada são perseguidos pelo exército anglo-luso. Travam-se várias batalhas, Sabugal, Alfaiates, a retirada sobre Pombal, Casal Novo, Foz de Aroce. Tudo se vai travar agora na batalha verdadeiramente decisiva pelo levantamento do cerco de Almeida, porque Almeida caiu em poder dos franceses logo no início da invasão e os franceses mantiveram Almeida guarnecida pelo general Brenier. Pois vai-se levantar o cerco de Almeida por parte dos franceses nos 3 dias da Batalha de Fuentes de Onhoro. Claro, Wellington ganha a Batalha de Fuentes de Onhoro. Massena abandona o comando do exército de Portugal, que passa para o comando do general Marmont. Os portugueses vão se bater agora com os ingleses em Espanha. Vão se bater no exército anglo-luso ao lado do exército espanhol. Arapiles, a Batalha de Salamanca, São Marcial, San Sebastián, as batalhas nos Pirineus, Nive, Nivelle, 1814, acaba a Guerra Peninsular com a estrondosa vitória dos aliados. Mas esta guerra, para uma população de 2.100.000 habitantes, perdemos 200.000 pessoas. Ficámos destruídos economicamente, ficámos destruídos na nossa indústria, nos nossos campos, na nossa agricultura, na nossa população. No Brasil, o Reino Unido de Portugal e do Brasil prosperava, mas cada vez mais a Inglaterra se ia assenhoreando do comércio, se ia assenhoreando das mentalidades do querer. Preparava-se a independência do Brasil. A Guerra Peninsular chegava ao fim. Militarmente foi uma vitória brilhante. Politicamente, historicamente, uma das piores desgraças da história de Portugal.